Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do InovaCast. A minha ideia aqui é tentar trazer conteúdo de qualidade aí sobre inovação, trazendo pessoas que têm uma visão aí única sobre inovação e têm uma experiência aí prática, mas indo além disso, né? Indo principalmente em quem são essas pessoas também atrás do crachá, né? E hoje eu trouxe o Vitor, eu já vou apresentá-lo aqui. Eu conheço o Vitor já tem alguns bons anos, né? A gente estudou junto no colégio e nos reencontramos agora nesse mundo da inovação. O Vitor, além de ser um velho conhecido aqui, ele trabalha com inovação na área da saúde e eu acho que a gente vai ter muito conteúdo para a gente explorar. Antes da gente seguir aqui, né, e o Vitor se apresentar também, eu queria falar do meu curso, não tenho patrocinador, o patrocinador sou eu, então eu tenho que falar do meu curso, né? Meu curso em inovação. A gente vai dos fundamentos de inovação até você conseguir desenhar uma estratégia de inovação, tá? Então a gente vai analisar fatores importantes aí de disrupção, enfim. O curso é bem legal, traz um pouco da minha visão teórica e prática também em relação ao tema, né? Principalmente na inovação corporativa. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui, assim como tudo que a gente falar aqui. Tá? Se a gente falar livro, vamos citar um site, vamos citar alguma coisa, eu vou tentar deixar o link de tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, Vitor, se apresente aí, meu cara. Fala, Eric. Cara, obrigado. Prazer aí revê-lo depois de tanto tempo, né? Como quem diria, o mundo dá muita volta, né? A gente se conheceu lá no colégio e agora a gente vai estar aqui falando um pouquinho de inovação. Então, obrigado pelo convite. Prazer Que aí isso. ser o segundo convidado aí da, Segundo da convidado, lista. cara. Com Tá? certeza vão ter muitos outros aí. Então vamos lá, deixa eu me apresentar aí um pouquinho pro público que talvez não me conheça, né? Bom, Vitor Akira Sato, eu sou engenheiro biomédico de formação, então é uma vertente da engenharia voltada especificamente para a área da saúde. Então, né, tem engenharia elétrica, civil, mecânica, agronomia, de agricultura, né? Assim, Sim, um monte. várias vertentes e verticais. Então, a engenharia biomédica ela é uma dedicada especificamente para a área da saúde. É uma engenharia relativamente nova. Eu, por exemplo, sou da primeira turma do curso. Legal, cara. Me formei na PUC aqui de São Paulo, ali na Consolação, ali perto Legal. do Mackenzie, onde fica ali em São Paulo. Então, enfim, já era uma vertente muito específica aí enfim, de formação. Sim. E hoje eu sou gerente de inovação na ABP, a Beneficência Portuguesa, o hospital ali que fica também na Aclimação, ali próximo ali na São Paulo, ali pertinho do Shopping Paulista. Sim. Então, cara, enfim, tem uma história, mas acho que ao longo da conversa a gente Sim, vai detalhando, entendendo como é que chega, mas com super certeza. prazer aí conhecer e obrigado pelo convite de novo. Que isso, cara. Você fez, inclusive, uma especialização na FIAP, né? Que a gente fez. Eu fiz FIAP, né? Em outro curso, né? Uhum. E você fez a FIAP também. Cara, o que você achou lá da... Cara, foi bem legal a experiência ali. O pessoal da FEAP traz uma proposta muito diferente ali, né? De método de ensino, a forma de também fazer o seu TCC ali, Sim, como trazendo esse elemento empreendedor. Eu gostei bastante. Eu acho que o que mais me trouxe de benefício ali, eu gostei muito mais do networking que eu consegui fazer com os colegas. legal. E com a rede de contato que eu saí do curso ali. Os professores também são Os todos do mercado, professores são são bons, assim. muito bacanas e ali, enfim, consegui fazer uma pincelada. Eu fiz o MBA de Health Tech deles, né? É um curso dedicado a tecnologias de saúde, Legal. né, emergentes ali na época. Então, passei por um mergulho em várias tecnologias e aplicações na área da saúde que continua ajudando aí, né? A gente tá sempre atualizado Sim, das coisas. legal. E eu vi, cara, nas minhas pesquisas aqui, que você teve uma startup que foi selecionada, acho que top 20 ou top 10 ali, do Startup One, que para quem não sabe é um programa da FIAP que, enfim, incentiva, é quase o seu TCC. Aí você entrega um projeto que é uma startup, né? E conta mais aí, cara, como que era Cara, essa startup aí? boa. Então, a gente, né, fez esse projeto de TCC, que era o
no Startup One era meio que uma competição de TCCs, né? De Sim, empresas ali para serem selecionadas. E o nosso projeto, ele chamava LifePass, que era uma startup que tentava trazer acesso à saúde, enfim, benefícios a certos serviços diferente do que existia ali. Não era necessariamente um plano de saúde, mas você tinha meio que uma mensalidade onde você poderia ter acesso a uma série de serviços e consultas Relacionados à saúde. relacionadas ao cuidado de saúde que a pessoa estava procurando. Legal, cara. Então, enfim, era um modelo de negócio um pouco diferente ali. Hoje a gente vê muito esse movimento de cartão de benefício, Sim. de saúde, doutor consulta, né? Que é o que a gente chama de out of pocket, que é a pessoa que não está nem necessariamente no plano de No saúde plano, mas e também nem não tá. necessariamente ela quer depender do SUS, ela está numa camada intermediária. Então era uma linha que trazia um pouco de benefício nesse meio, assim. Legal. E até que fase vocês chegaram ali de desenvolvimento mesmo da startup? Qual que é o estágio ali? Ah, cara, ali a gente acabou. A gente não chegou a evoluir daquilo pós-FIAP, na verdade. A gente teve um momento ali ainda de validar a tese, de validar com algumas possíveis público-alvo. Mas como uma das pessoas que fazia parte da minha equipe, ele já era CEO de uma startup ali de suplementos, uma outra colega, ela era médica, geriatra, eu estava dentro da parte de inovação corporativa, a gente acabou, enfim, entendendo que era mais ali pro momento momento mesmo. do curso. Acontece, comigo aconteceu a mesma coisa. Com Acontece outras com pessoas que muitos. eu conheço também aconteceu a mesma coisa. A galera se empolga ali durante o curso, às vezes se engaja, mas depois daquilo acaba não vingando muito. Mas só o fato de proporcionar, né, essa discussão, né, e uma atividade mais prática, né, porque tem startup que chega de repente já com protótipo, com teste, às vezes até com o cliente de fato, né. Então é muito legal ver isso, porque é aquela coisa bem voltada para o mercado mesmo, para aplicação de tudo aquilo que você vê, né. Exato. E cara, antes disso você já estava com inovação. E como é que você foi parar nisso, cara? Cara, vamos lá, vamos voltar um pouquinho a história até contar um pouco. Vou tentar começar do começo mesmo, de como é que eu fui cair um pouco nessa área de saúde e inovação, onde é que ela acabou entrando, né? Assim, já de época de colégio eu já tinha eu tinha uma certa facilidade de, né, matemática, física, biológicas, então eu estava numa época que eu não sabia muito que caminho, é aquela época de faculdade, Sim, você escolher não onde é que você vai sabe fazer de nada ainda. vestibular, você não sabe muita coisa da vida. E eu tinha muita dúvida entre fazer engenharia ou fazer medicina. Porque eu gostava dos dois temas, achava muito interessante. Aí você viu que tinha os dois. E cara, foi muito engraçado essa história, porque na época de vestibular, né, você ia vendo as inscrições de cada vestibular em cada universidade e ia se inscrevendo para participar. Eu tava crente que eu ia falar, cara, né, fazer um ano de cursinho até decidir alguma coisa que eu vou seguir e tal. E aí, um dia eu tava em casa, depois de colégio, assim, meu pai me liga, falando, ó, tô olhando aqui na internet e recebi a informação de que a PUC tá com o programa, né, os vestibulares de inscrição aberto. Você não quer se inscrever em algum aqui? Não sei se estava nos últimos dias de matrícula, alguma Sim. coisa assim. Eu falei, beleza, né? Era o ano inteiro ali se preparando para fazer prova. E aí ele foi por telefone me falando curso a curso que estava ali, ele estava olhando na tela do computador. E aí ele foi falando, tem aqui curso de design de jogos, curso de, enfim, foi listando ali. Aí uma hora ele chegou no engenharia biomédica. Meu primeiro pensamento foi, que curso que é esse? Mas eu fiquei interessado porque o nome me chamou a atenção. Eu falei, pô, engenharia biomédica e tal. Daí deu aquele estalo, pô, me parece alguma coisa que conversa com os dois mundos.
Daí ele foi pelo telefone me descrevendo o que era a Naquela descrição época não do curso. tinha FaceTime, Não tinha nada. Naquela época você mal tinha internet no celular, na verdade, É, né? Era luxo, assim, pra poucos. E aí ele foi descrevendo o curso ali pra mim na hora. Eu falei, olha, legal, achei interessante, me inscreve aí. E, cara, fiz o vestibular e tal, acabei passando. E foi muito nessa coisa da Esse curiosidade primeiro estalo mesmo. que me deu essa primeira aproximação nesse curso. E esse era um curso que ele já tinha, além de ser um curso novo, ele também trazia uma metodologia, uma abordagem diferente de ensino, que é uma metodologia chamada de PBL, que é Problem Based Learning. Então, ao invés de ser o método clássico, tradicional tem um professor, ele prepara uma matéria dentro daquela aula, e depois gosta faz uma daquele provinha. conteúdo, se absorve e tem que aplicar e reproduzir. Ele trazia um problema, uma situação real de problema, com os termos técnicos, todo o contexto ali da problemática, e o aluno tinha que desenvolver uma linha de meio que buscar e fazer uma busca proativa de entender o que era aquela problemática, o que era que estava sendo envolvido. Então ele trazia uma forma já diferente de ensinar. Então provocava muito mais uma proatividade de você ir atrás do conhecimento, de ir atrás das respostas, de ir atrás do conteúdo, do que você, enfim, sempre aguardar, tem alguém que vai despejar ali o conteúdo. Então, isso foi ao longo do curso inteiro. Eu acho que eu contei toda essa história porque esse já foi uma das coisas que foi criando um comportamento diferente do que o método, né? O engenheiro tem o estereótipo de que ele é muito quadradinho, muito certinho. Conheço alguns. E esse método eu enxergo que ele trouxe uma forma de pensar diferente. Da gente sempre tentar entender o que está por trás, tentar ir atrás da informação. Então, acaba criando algo que te estimula a ser meio que autodidata, entre aspas. Você tem que ir atrás das coisas, sabe? Não vai vir de mão beijada para você. E, cara, e isso foi me provocando até enfim, ajudou a crescer uma curiosidade de empreendedorismo, uma curiosidade de competição de empreendedorismo, de startup. E durante a faculdade eu já ia meio que me metendo nessas coisas. E até que o meu próprio TCC eu estava tentando enviesar ele já como um produto, de tentar enxergar ele como algo que pudesse receber investimento ou transferir aquilo para alguém. Então, a gente até chegou a participar de algumas competições ali tinha uma que foi feita na GV na época, que era de apresentar os projetos. E lembro que na época também, enfim, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no da FIAP, no sentido de cada um já estava meio que com carreiras direcionadas ali em empresas, a gente acabou não resolvendo largar tudo para tentar empreender naquele produto. Mas a gente desenvolveu um dispositivo que era uma bomba de infusão inteligente, que é um equipamento que ele faz a injeção de medicamento de maneira ultra controlada para garantir que você tenha a dosagem exata no ritmo certo, no intervalo certo, na velocidade certa. E aí a gente colocou dentro do software ali, do protótipo que a gente criou, formas de ajudar a garantir que você não fizesse a programação errada daquela bomba, ou que você pudesse eventualmente estar colocando um medicamento que pudesse, né, ter um efeito alérgico à pessoa. Então tentava bater algumas informações. Obviamente, tudo no protótipo, um negócio muito nessa linha. Mas assim, naquela época eu já tinha uma certa curiosidade nesse universo de empreendedorismo que foi me direcionando para o tema inovação, de uma certa forma. E, cara, aí, enfim, terminando essa parte, eu já estava me enfiando em evento, em competição, Startup Weekend. Então eu já fui me envolvendo nisso. E aí foi num Startup Weekend que foi a primeira vez que eu fui introduzido de uma maneira estruturada
metodologia, em conceito, em ferramenta, que ajudou enfim, a trazer uma mudança de fato de mentalidade, de forma de enxergar os Consolidou, né, problemas, na de verdade. estruturar total. E, cara, e depois daquela experiência, cara, eu fiquei tão empolgado que eu fui ajudar a organizar evento depois, fui ajudar a ser mentor de outros programas, de outros Startup Weekends, outros programas de inovação. Aquilo a gente sempre brinca que o bichinho de inovação pica a gente e Já ele era. nunca mais sai, né? Você sai transformado de fato. E, cara, eu fui fazendo isso o resto da minha carreira, assim, né? Eu fui sempre curioso, ia fazendo participação e mentoria, tudo no voluntariado, porque foi um negócio que mudou minha visão de mundo, assim. Sim. Então, cara, foi um pouco nessa linha do época de faculdade que eu comecei a me envolver Você deu a e... sorte de cair numa faculdade que proporcionou uma forma diferente de aprender para você, que contribuiu para que lá na frente você se identificasse mais com uma determinada abordagem ou, enfim, uma determinada área, né, de carreira. Exato, cara. Se não fosse isso, talvez você estaria... Eu acho que foram coisas que vão alimentando certos modos de pensar, certos comportamentos e que vão ajudando a aflorar certas características. Às vezes elas estão adormecidas, né? Porque ela forma como ser educado, como ser ensinado, as situações e contextos de vida que você vai vivenciando. Cara, muda bastante, né? Assim, se a gente for ver, pequenas decisões que a gente toma durante a vida fazem com que isso tenha um impacto significativo na sua carreira, na sua vida e tudo mais, né? Eu, por exemplo, quando eu fui empreender, foi o período de maior aprendizado para mim, foi onde eu mais aprendi e foi onde eu tive contato com a inovação, com a criatividade de maneira geral, de forma bem intensa. E, cara, isso mudou, porque depois eu não conseguia mais trabalhar com o que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar com inovação, né? E aí, naturalmente, a carreira vai seguindo, as coisas vão acontecendo, até que a gente tá aqui com o podcast. Eu tô entrevistando você, duas pessoas que foram impactadas aí pelo bichinho da inovação, né? E, cara, uma coisa que sempre acontece com quem trabalha com inovação, e isso eu já ouvi de várias pessoas e eu particularmente enfrento bastante esse problema, como que você descreve o que você faz para as pessoas e elas entendem de fato o que você faz ou não? Cara, é difícil explicar. Tem muita gente que não entende. Às vezes é gente muito próxima, amigo de infância, às vezes familiar. Cara, Que explicar para minha mãe que eu faço, eu acho que ela não sabe descrever. Se alguém precisar descrever o que eu faço para outra pessoa, Ferrou. é muito difícil. Porque, querendo ou não, são termos e conceitos que não são tão palpáveis para as pessoas que não trabalham num universo de negócios, no universo de tecnologia. Então, às vezes você vai ter que fazer tanta volta para explicar um conceito tão simples que às vezes também a pessoa ela não tá afim de ser expert naquilo que você faz, né? Fala, cara, você tá feliz, tá trabalhando mais ou menos com esse tipo de coisa. E aí, conforme você tem um projeto ou outro, você vai tentando exemplificar. E aí Sim. vai ficando um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, é difícil. Tem gente que não faz ideia do que eu faço, na verdade. Cara, eu sempre lembro do Lucas, que foi nosso gerente executivo lá na Vivo. Ele sempre falava que a gente estava trabalhando com RPA, né? E, pô, é um conceito que não é tão complexo, né? Assim, para quem tem o mimo de estar inserido de certa forma, né, no mercado. Mas, cara, como é que ele explicava pros filhos dele? E aí ele falava que, pô, faço robô. Pronto, foi isso. E aí eles ficaram com aquilo lá, ele faz robô e tal, e enfim. Foi aquela coisa meio lúdica ali, né? De, sei lá, um O jeito lúdico, R2D2, né? alguma coisa assim. Uhum. Mas é engraçado, porque esse é um problema que realmente é difícil da gente explicar, porque a inovação pode ser tanta coisa, né? Você pode trabalhar com inovação e estar trabalhando com produto, você pode estar trabalhando com inovação, você pode estar trabalhando com processo, com estratégia, enfim, com N coisas, né? E aí acho que fica bem difícil de você explicar realmente, né? Cara, isso já era difícil de explicar quando... Até no curso que eu escolhi fazer já é difícil explicar. Tem muita gente que não faz nem ideia ainda do que é engenharia biomédica. E uma das coisas que eu mais vivenciei é explicar que engenharia biomédica não é biomedicina.
Biomedicina é a galera que está lá fazendo análise clínica de laboratório, Sim. que vai analisar, né, amostra, célula, coisa do tipo. E é uma coisa completamente diferente. Engenharia é engenharia, sim. Então, estamos falando de equipamento, de eletrônica, de programação, Sim. de gestão. Então, cara, eu tive que explicar o que eu estudei no básico, né? E Mas ainda depois assim tem explicar um o monte que de eu gente trabalho. Até porque eu tive várias mudanças nesse período, né? Ainda pós-faculdade, no que eu fazia de trabalho de fato. Porque, assim, saindo da faculdade, eu tive um período trabalhando com engenharia clínica, que é uma vertente que cuida dos equipamentos hospitalares. Então, né, você tem um desfibrilador dentro do hospital, você tem uma ressonância, você tem, né, um monitor multiparamétrico. Então, todo aquele universo de tecnologia que tem dentro do hospital tem uma equipe que cuida e garante que ele está funcionando, que ele está medindo a coisa certa, de quando Sim. você precisar usar, ele vai estar lá na hora que você precisar. Então eu fiz um período de estágio disso no Hospital São Paulo, da Unifesp, entendendo um pouco essa jornada de gestão, calibração, controle de qualidade. E logo depois eu fui trabalhar na indústria, na Johnson Johnson, de dispositivos médicos. Então a Johnson tinha 3 grandes pilares, uma de produto de consumo, que é o Johnson's Baby, Sim. o Cotonete, os produtos que a gente acha em farmácia. Tem um pilar de farmacêutica, que é a Janssen, que ficou também Sim, conhecida por causa da vacina, né, na época da Covid aí. E o terceiro pilar que era de dispositivo médico, que eram equipamentos que eram vendidos para hospitais justamente para... caros e que exigem uma baita de uma pesquisa e É, investimentos também para ser exato. executado. Não é à toa que a Johnson sempre está nos rankings mais elevados de indústria de investimento em R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. E eram equipamentos que iam para cirurgia, né? Você usava equipamento para cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, uma série de outros dispositivos. E eu fui trabalhar na Johnson numa área de treinamento médico. Então eu trazia projetos, eu ajudava médicos a aprenderem novas técnicas cirúrgicas ou novos procedimentos, seja ele num contexto teórico ali, né? O cara aprendeu qual que é o passo a passo da técnica, onde aplica, onde não aplica, mas também como o cara poderia trabalhar no desenvolvimento da destreza manual, porque a cirurgia não é você saber a teoria, você tem que Sim, saber tem que... operar. Você tem que saber mexer ali, porque Não dá pra é no ter. ao vivo da cirurgia O que cara as coisas assistiu vão... Grey's Anatomy e acha que... Exato, exato. Então você tem que saber o que fazer, o que não fazer e ter a destreza manual. Então eu trabalhava com projetos para ajudar novas formas de compartilhamento de conteúdo, como é que eu trazia uma experiência de aprendizado melhor, mas também trazendo ferramentas de laboratório, equipamento que o cara possa treinar, como é que ele faz uma sutura usando pinças laparoscópicas, como é que o cara poderia treinar num modelo sintético ou num modelo simulado virtual, tá? Como se fosse um videogame da cirurgia, o cara tinha que treinar o passo a passo, você conseguia mensurar o que ele Simulador ali, fazia claro. certo ou não, simulador. A gente chegou a trabalhar com desenvolvimento de soluções de realidade virtual, né, com óculos de headset, o cara fazendo passo a passo ali da cirurgia. Então, várias ferramentas que ajudavam nesse sentido. Isso já era muito difícil de explicar já também. Sim. E aí, em paralelo, eu estava nesse universo de inovação, participando de evento, mentorando, organizando, tudo no voluntário. Então, eu fui meio que trilhando essa carreira paralela, porque, enfim, isso aqui era parte do trabalho, tinha um certo grau de inovação aqui, mas ele tinha um escopo limitado específico, né? E eu queria aprender, me desenvolver mais nesse outro lado. Dentro de onde eu estava na Johnson, ainda participei de programa de intraempreendedorismo, competição ali também, que eu pude vencer a competição ali com os outros colegas, a gente pôde ir para os Estados Unidos pela Johnson, Legal. mas onde eu também tive a capacitação em design thinking, gestão de projetos, então eu fui me alimentando dos conteúdos meio que ao longo, coisas que eu aprendi durante o trabalho, mas coisas que eu fazia fora do trabalho. Acho que isso é uma das coisas que me ajudou a chegar onde eu tô. Porque depois da Johnson, eu fui, de fato, migrar minha carreira direto para inovação
onde eu fui trabalhar no AC Camargo Cancer Center, que é uma instituição ali dedicada à oncologia. Referência, né? Referência ali, enfim, internacional aqui na América Latina. E aí onde eu fui migrar essa minha experiência em inovação mais para um lado empreendedor, um lado startupeiro, para desenvolver a visão inovação corporativa, que é um outro universo de forma de interagir com a inovação. Então, eu fui tentar balancear um pouco nesse meu conhecimento em inovação, nesses dois aspectos que hoje meio... as coisas elas têm uma relação muito forte, né? O universo empreendedor com as grandes corporações desenvolvendo suas áreas de inovação. Essa conexão ajuda demais, né? Tem que ter para abrir porta, para fazer parceria, para gerar negócios, gerar fusões e aquisições e tudo mais. E aí eu fiquei ali no AC Camargo 3 anos, 7 meses, responsável por estruturar e construir a área de inovação ali. E aí mais recentemente, agora 1 mês e meio, aí eu fiz a transição para a BP, aí onde estou como gerente de inovação. Bom, tem que contar um pouquinho aí da história aí para ajudar a... Enfim, a pergunta é fácil explicar o que você faz? Cara, não é fácil, até porque em diferentes momentos eram diferentes coisas que eu estava fazendo, né? A inovação pode realmente ser muito ampla, mas acho que a gente vai evoluindo, né? O campo vai se desenvolvendo ali de conhecimento, o tema vai evoluindo e você começa a ver que depois começa a ficar mais nichado. Então, tem pessoas que trabalham com inovação e trabalham especificamente com produtos. Tem gente que, enfim, as pessoas vão migrando e vão criando aqueles nichos e, de repente, você fala, não, eu vou inovar, vou conhecer muito de produto, vou conhecer muito disso e aquilo. E acho que a inovação corporativa e um pouco da carreira que você trilhou, ela passa por tudo, né? Passa por processo, passa por capacitação, passa por produto, passa por vários aspectos. E acho que isso é importante, né? Eu acho que é um dos pontos que essa visão em que você consegue integrar tudo isso e usar isso como uma forma de você entender qual que é a ferramenta que você vai usar para o problema que você está enfrentando ali, que você está tentando se aprofundar, entender exatamente o que é, te dá esse leque de oportunidade, né? Eu falo bastante isso nos vídeos, falo bastante isso no canal, mas assim, não é sobre você dominar uma ferramenta, é sobre você ter várias ferramentas, é ter um leque muito bom de como você resolve o problema. E aí, a partir disso, pronto, a coisa deslancha e aí você consegue resolver e aplicar o melhor remédio para aquele problema específico. Né? Cara, acho que você falou tudo, que é muito de você saber o leque de ferramental que você tem, você saber aonde aplicar, em qual momento, para qual cenário específico. E acho que você falou tudo, assim, ter o conhecimento e saber o que fazer e quando fazer, eu acho que é onde traz o diferencial. Eu acabei, né, desenvolvendo isso e acho que os exercícios de fazer mentoria também te ajuda a conseguir ser didático em explicar, né? Sim. Eu acho que isso é uma parte super didático, importante, porque não adianta você ter o conhecimento e você não saber passar e você não saber orientar, a pessoa não entender o que você falou. Então, essa é uma parte importante, eu tenho certeza que, né, nos cursos aí que você tem desenvolvido, eu acho que esse é o diferencial. Porque o conhecimento, ele tá aí, o conceito, ele tá aí, ele é aplicável em diferentes situações. Eu, por exemplo, meio que me especializei no setor de saúde, mas ele é aplicável, o ferramental, os fundamentos em diversos setores diferentes. Exato. Você tem que conseguir entender o momento certo para conseguir aplicar qual ferramenta e com qual didática e com qual exemplo que talvez funcione melhor, né, dependendo do nível hierárquico com quem você está falando. Você está falando com alguém na linha de frente da operação, você está falando com um executivo que está olhando talvez numa visão mais macro, processo. Então, cara, você tem que conseguir ter esse tato de ajustar a sua fala para o público que você precisa atingir, né? Exato. Dentro do nosso mundo aí corporativo, você pode fazer um treinamento, por exemplo, para um mapeamento de jornada, para um desenho de uma jornada, para você repensar, por exemplo, a experiência do paciente, né? No caso, por exemplo, de um hospital. E você pode ter várias formas de fazer isso, né? E eu acho que a experiência também vai te trazendo qual que é a melhor forma de você conduzir de acordo com o cenário que você está. Se é uma coisa que você vai precisar do médico, como é que você vai conversar com o médico? Como é que você vai introduzir esse tema para ele? Pode dar um cursinho online lá, sem ter esse tete-a-tete, porque o cara vai ver, provavelmente não vai aplicar e você não vai ter resultado nenhum. Aí, quando você sabe exatamente como é que você
vai conseguir desenvolver isso, e aí a experiência que te traz isso, fica mais fácil de você conseguir tocar. E aí, até pensando, né, discutindo um pouquinho mais nessa questão de habilidades, né? Quais são as habilidades assim que você enxerga que são fundamentais para trabalhar com inovação? Tipo, pô, tô começando, quais habilidades que eu preciso ter? Cara, eu acho que eu gosto de pensar que tem algumas coisas que são... Existe uma base de um aspecto comportamental antes da habilidade, que eu acho que tem muito a ver com o cara ser curioso, aquela inquietude dele querer resolver as coisas, de querer entender como as coisas funcionam. Ela é a primeira base para você conseguir guiar as habilidades de uma maneira mais focada. Eu gosto muito de ferramentas que ajudam a organizar informações, ajudar a organizar a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas têm muita ideia, têm muita criatividade, mas né, as ferramentas elas ajudam a trazer ordem para o caos, de Exatamente. certa forma, e você saber aplicar a ferramenta certa no contexto certo daquela pessoa. Tem ferramenta que às vezes vai mais te atrapalhar do que ajudar. Então, em termos de habilidade, cara, acho que tem uma questão de organização, tem uma questão de conseguir absorver bastante informação e ser conciso na hora e metódico e didático, de alguma forma. Acho que você precisa ter organização e conseguir mover pessoas. Que gestão por influência é uma habilidade muito importante para quem trabalha com inovação, porque você não inova sozinho. Sim, Você precisa saber motivar as pessoas, você precisa entender a empatia de entender o que é importante para ela, né, como é que você consegue ajudar criar esse centro de trabalho de equipe, colaboração. Eu gosto de pensar que inovação tem muito mais a ver com colaboração do que tem a ver com tecnologia, por exemplo. Sim. Porque se você não consegue mover e motivar as pessoas certas para resolver alguma coisa, não adianta você ter o melhor software, a melhor tecnologia do mundo. Milhões e milhões de investimento, não vai adiantar nada. O negócio não vai sair do lugar. Você pode implantar lá e o cara não vai usar e ele vai botar a maior quantidade de defeito possível naquilo ali. Eu acho que até tem um ponto que, analisando bastante aí o seu conceito, a sua definição sobre inovação, que acho que está bem parecido com o que eu penso também, que no final das contas a disseminação é um ponto extremamente importante do processo de inovação. Só é inovação se você está gerando valor no final das contas. Perfeito. Então, não é só o processo de idealizar e não é só o processo de desenvolver. É o processo de você disseminar e fazer com que isso seja, de fato, usado pelas pessoas. Porque senão você não gera o valor. E aí, tá tudo por água abaixo, né? Vai tudo por água abaixo porque você simplesmente não conseguiu atingir o principal objetivo. Se você fez um software, por exemplo, para resolver a vida do médico e ele não usa, você não está resolvendo a vida do médico. Não adianta você falar que é o melhor software do mundo, que ele não é, porque você não resolve a dor do cara. Exatamente. Então, acho que esse ponto é extremamente importante. E você fala bastante sobre a questão do mindset, né? E como que a gente desenvolve um mindset empreendedor na área da saúde? Cara, ótima pergunta. Cara, a área da saúde, naturalmente, ele tem um mar de oportunidades. Acho que todo mundo sabe um monte de problema que tem na área da saúde, né? Se a gente pegar um monte de notícia, né, de SUS, de fila de espera, de coisas. E eu acho que isso teve um destaque super grande em pandemia, né? A quantidade estressou bastante de startup, de solução que foi, né, brotando ali no meio desse caos. Então, ele é um cenário, um ambiente que tem, enfim, muita oportunidade, que gera muita forma de, enfim, estimula a criação de soluções ali pela natureza e pelo propósito que a saúde tem em particular de, né, salvar vidas, imaginar. Todo mundo aqui é paciente, querendo ou não, de alguma forma. Sim. E todo mundo tem, né, familiares que já precisaram ser cuidados. Então, ele tem uma série de elementos na área da saúde que ajudam essa criação de empreendedores, de soluções de um modo geral. Mas eu
eu vejo muito que a área da saúde ela também é uma área que ela não foi construída em cima de uma visão de projetos, de processos, de uma estrutura. Ela é, enfim, pela própria formação, muito diferente, né? Eu vim com uma cabeça de engenheiro que bebe da fonte da saúde. Mas a área da saúde, ela não necessariamente bebe de uma área de estrutura, de processo, apesar de ter termos correlatos de protocolos, Sim, de tem toda uma outras... regulamentação por trás que exige Tem que ela uma- tenha uma certa abordagem para isso, mas não necessariamente para a solução de problemas do dia a dia. Exato, exato. A área da saúde ela é naturalmente aversa a riscos porque, ah, enfim, e com razão, mas qualquer erro na área da saúde pode eventualmente custar a vida de uma pessoa. Então, ela é estruturada e toda a questão de ciência na área da saúde, a pesquisa na área da saúde, ela é estruturada para tentar, em cada estágio, em cada fase, comprovar ou não o benefício ou o risco que aquela nova, enfim, nova abordagem terapêutica pode trabalhar, ou abordagem diagnóstica, né? Então ele tem um ritual de ciência mais longo do que muitos outros setores, né? Não é, puta, cria uma landing page aqui, vou Sim. lançar no site e ver quem se interessa. É uma outra pegada. Tem coisas que dá para fazer. Acho que esse é um pouco do papel da inovação na área da saúde, de mostrar que nem tudo precisa seguir um processo de pesquisa de 10 Qual é anos o de risco estudo. de você colocar, por exemplo, uma landing page no ar e a pessoa clicar e você não ter o produto, né? Exato. Acho que Então, é- assim, a gente tem esse papel de também explicar para as pessoas que são formadas na área da saúde, né? Cara, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um nutricionista, um médico, que são pessoas que são moldadas na sua formação em, cara, qual que é a revista científica que fala, que comprova que isso aqui funciona, qual que é a publicação, com quantos pacientes isso foi testado, qual que é a natureza de paciente. Ah, foi testado só com paciente da Ásia. Ah, isso não se aplica no paciente brasileiro. Então, existem uma série de questões que moldam a forma de pensar dos profissionais da saúde, e a área de inovação ela vem justamente para tentar trazer outros conceitos, outros métodos e outras ferramentas Uma outra... e mostrar que, cara, tem como você viabilizar coisas novas e que não necessariamente você precisa seguir o método tradicional já conhecido. Então, tem essa questão na área da saúde que a maioria das pessoas profissionais da saúde não tem uma bagagem de formação de gestão, de outras coisas que muitas vezes a gente começa numa área de gestão e depois, né, tem conceitos genéricos de metodologia e ferramenta e tem que aplicar em diversos setores diferentes. Então, são características específicas da área da saúde que ajudam, enfim, a trazer um pouco dessa provocação da importância e a natureza de a gente conseguir ser didático, da gente conseguir passar o ferramental, falar que existe metodologia, mostrar que a gente está tentando mitigar o máximo de risco para aquilo ser viável, mas que aquilo traz benefício para o paciente, traz benefício para o profissional da saúde. Então, tem uma série de elementos aí dessa questão de mudança de mentalidade que ela tem esse contexto de pano de fundo. Então, como é que você explica para um médico que sempre fez e tratou alguém daquele mesmo jeito? Que Cara, agora... tem uma forma diferente de fazer. Então, você tem que entender o cenário para você saber como aborda, como você explica, como é que você tranquiliza aquele profissional da saúde que você está tentando trazer um novo benefício ao invés de eu estou trazendo um risco para o meu paciente. No final, o propósito dos dois é o mesmo. Exato. Só que aí ele entende que talvez você não esteja seguindo tudo aquilo que ele pensou. Exato. Acho que até um dos pontos que eu estava pensando é como é que é o dia a dia, então, né, de um time de inovação na área da saúde? É capacitar, é conversar, é tocar projetos, enfim... Como Cara, que é esse dia a dia? Boa. Eu gosto de pensar que acho que tem 3 pilares principais nessa brincadeira. Tem um pilar super importante que é a cultura de inovação, que é de fato você tentar sensibilizar as pessoas a refletir algumas coisas e enxergar o problema do dia a dia de uma forma diferente
introduzir, né, as ferramentas e metodologia. Então tem essa questão de provocar. Cara, às vezes ele está vendo aquele mesmo problema todos os dias e ao invés dele ou só ignorar ou só reclamar, cara, por que eu não faço uma análise do que está por trás? Será que isso aqui é o problema ou isso aqui é a consequência de outra coisa, né? Então é ajudar a provocar e trazer ferramenta para ele enxergar uma forma diferente de ver o mesmo problema, né? Que acho que é isso muito do que tem essa questão da mudança de mentalidade. Então esse é um pilar importante de cultura, de ajudar a propagar os cases de sucesso, os projetos e tudo mais. O segundo pilar é um pilar de projetos, de fato. Pelo que eu comentei, assim, os profissionais de saúde, que são os especialistas máximos em suas áreas e são os responsáveis, não é à toa que eles têm que se proteger do risco, porque eles também são os responsabilizados caso algo dê errado, né? Então, eles têm total razão de ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir trabalhar de maneira colaborativa para o mesmo objetivo, como você falou. Então, o trabalho de projetos, gestão de projetos, implantação, né, desenhar cronograma, entender etapas do que você tem que executar, que validações que você vai ter que fazer com as áreas internas dentro da empresa e com as áreas técnicas dos profissionais de saúde. Então esse é um pilar importante de execução do dia a dia. E um terceiro pilar é o trabalho de inovação aberta. Para mim, mais do que nunca, né? Enfim, nos últimos tempos tem se falado e não é à toa que é uma frente forte de inovação dentro desse pacotão de gestão de inovação de um modo geral. E a gente não resolve nenhum problema sozinho, né? Eu acho que na área de saúde ainda mais, porque é um sistema muito complexo de relação, não é necessariamente como, né, eu vendo um produto, alguém compra ali, passa o cartão de crédito e resolveu ali a equação. É muito mais complexo, tem muito mais atores, tem muito mais regulamentação que está envolvida. Então a inovação aberta ela vem justamente assim, eu sou um hospital, eu presto serviço de saúde para ajudar a diminuir problemas, dores que a pessoa tem para ela só voltar para casa bem, né, com qualidade de vida. Mas eu não sou necessariamente um desenvolvedor de tecnologia, eu não sou um desenvolvedor de produto, no sentido, né, de produto físico. Meu produto é o serviço ali nesse caso. Então, essa relação de inovação aberta, de entender as dores internas do hospital e mapear e se conectar com players e parceiros externos que vão contribuir para resolver aquele problema, e o problema que muitas vezes o meu hospital tem é o mesmo problema que vários outros hospitais vão ter. Então, existe um mercado para aquele universo. Então, acho que são esses três pilares, assim, cultura de inovação, projetos e inovação aberta são um pouco do escopo meio que do dia a dia aí da inovação no hospital. Eu tinha uma pergunta aqui sobre a importância de você se conectar aí com o ecossistema, né, de maneira geral, através da inovação aberta. E eu acho que, de certa forma, já está até respondido isso, né? Eu acho que é extremamente importante você abrir as portas da sua empresa para que outras pessoas possam te ajudar, né? E aí fica uma característica, né? Quanto que essa relação entre startup e corporação, de maneira geral, ela acaba sendo mais voltada, por exemplo, para um market pool, né? Eu acho que foi até um ponto que você trouxe ali, mas acho que em uma outra conversa, né? Mas acho que naturalmente você está buscando startups que resolvem problemas da sua corporação. Se é um hospital, quais são os problemas que o hospital tem? E assim, quais são hoje os 3 principais problemas que um hospital tem? E que uma startup, por exemplo... Cara, vamos lá. Assim, eu sei que são vários, né? Mas assim, os 3 principais problemas que quase todo hospital vai ter, é isso que a gente... Enfim, vou precisar segmentar um pouco aqui hospitais, que existem diversos tipos. A gente falando hospital público, hospital privado, mas minha experiência como hospital privado aqui, acho que um problema que sempre tem, todo hospital vai ter, é uma questão de interoperabilidade de dados. Acho que é um tema na área da saúde que já vem se discutido há muitos e muitos anos, e a gente tem participado de iniciativas e projetos que vão caminhar para a gente conseguir ter o Open Finance de saúde, né? Então, como é que
você como paciente que foi em um lugar, fez um exame, depois você vai se consultar com outro médico, E um ele outro vai hospital, ver e tal. e ele conseguir enxergar esse seu histórico de saúde, essas informações, sem que você precise de fato estar lá com o laudo, aquela pilha de exames, ou o CDzinho que você leva, que hoje ele é fragmentado. Então, o seu dado que está no prontuário da clínica do médico, o dado que está no laboratório que você fez o exame, o Tá. dado que está no hospital, cara, tá cada um separado num canto. Então, esse é um problema gigante que, enfim, já tem se discutido há muito tempo e tem tido evoluções Eu para já se vi criar. soluções em blockchain para isso, inclusive startups que Perfeito. estavam nascendo ali no Startup One da FIAP. Que legal. Cara, e aí, enfim, esse é um dos problemas, eu até pincelando um pouco com essa visão do Sim, tech esse é push só- e market sim. pull, assim, né? Então, esse é um grande problema. Eu acho que a jornada de informação, seja ela entre diferentes players, mas até mesmo entre os diferentes departamentos dentro do hospital. Acho que o problema de comunicação é um problema em qualquer indústria, em qualquer Sim, qualquer empresa. empresa vai ter Como é isso. que você garante que a comunicação flui de uma maneira adequada para todo mundo está vendo a mesma informação, todo mundo recebe a informação no mesmo tempo. Então, o hospital também tem essa questão, é muita gente, é muito departamento, o paciente pode passar por várias áreas diferentes. Então, é um problema que sempre vai ter. Acho que enquanto a humanidade existir, o problema de comunicação ele vai mudar de cara, vai Sim, mudar de vai tecnologia, mas continuar sempre vai existindo. continuar existindo. E, cara, eu acho que esses são os dois principais. Se eu tiver que falar um terceiro, ele vai depender um pouco da estratégia ou do momento específico do hospital, mas tem muito a ver, acho que talvez seja mais genérico, a experiência do paciente. Como é que eu garanto que o cara tem uma experiência boa, que ele não vai ter que ficar esperando muito tempo, que ele tenha informação adequada, né, sobre qual que é a próxima etapa dele no cuidado. Acho que uma coisa que vai acabar evoluindo naturalmente é como é que a gente consegue garantir atenção e cuidado de saúde sem necessariamente que ele precisa estar dentro das paredes do hospital, né? Como é que eu garanto um cuidado, uma atenção, um acompanhamento de saúde do cara, ele estando em casa, ou ele, enfim, estando no dia a dia dele, mas tendo alguém, ele tendo a sensação de que tem algum profissional de saúde acompanhando ele, cuidando dele de alguma forma. Então, se eu puder falar de maneira genérica, Sim. tem essas questões que permeiam o universo de saúde. Que quase todo hospital vai estar buscando dentro Quase todo de um- hospital vai estar buscando. Cara, eficiência operacional, experiência do paciente, essa relação de dados, comunicação. Então, cara, vai muito nessa linha. Assim. Legal. E quando a gente pensa na questão não só da experiência, né, do cliente, mas quando a gente pensa em toda essa questão dos problemas que a saúde enfrenta, né, como que vocês buscam soluções em outros setores? Por exemplo, né, você sempre tem uma fila antes, se você vai no pronto-socorro, você tem uma fila. Então, assim, como é que você resolve o problema da fila que você tem no pronto-socorro? Você vai olhar só para os hospitais e o que os hospitais estão fazendo? Sua concorrência, etc. Ou você vai ver na caixa como é que eles estão gerenciando a fila, né? Tem até a fila virtual aí que o pessoal brinca, né? Você entra no aplicativo da caixa, você entra numa fila virtual, que é para replicar a experiência que você tem de ficar na fila lá. Mas, assim, como que você busca essas soluções em outros setores? Há muito espaço para isso? Como que é essa dinâmica? Cara, não é uma prática tão comum no universo de saúde, mas assim, como a gente conhecendo metodologia e ferramenta, é algo que a gente tenta estimular justamente porque muitas vezes outro setor já resolveu aquele problema e ele poderia ser replicado para outro setor, né? Aquela polinização cruzada, o conceito aí. Então, cara, a gente sempre tenta provocar isso, principalmente porque isso ajuda nessa transição de mudança de mindset que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Porque às vezes você está focado só no o que o setor, o que o concorrente faz, né? O que meus colegas ou conhecidos aplicam,
você vai achar que não tem solução, que não tem como resolver. O avanço que você vai ter vai ser um avanço talvez muito pequeno, perto do avanço que você pode ter se você implementar uma solução mais radical, né? Vamos dizer assim. Perfeito, exatamente. Então a gente sempre busca estimular e provocar que as pessoas ampliem a bolha de busca delas, ou tentem olhar e fazer essas correlações. Eu acho que acho que até voltando no ponto da habilidade que as pessoas podem fazer, é conseguir fazer essas correlações de coisas que parecem não ser necessariamente óbvias ou próximas, né? Acho que você tem essas sacadas de falar, cara, e se eu pegar isso aqui e colocar num outro contexto? E se eu fizer isso e de uma coisa um pouquinho diferente? Tem até o livro lá, o Hobby como Artista, que é um livro clássico, assim, de criatividade de maneira geral. Não é para você sair roubando, né? Mas é para você realmente roubar as ideias e adaptá-las para sua realidade e tudo mais, que é um baita livro, é pequenininho, vou deixar até o link dele na descrição aqui do vídeo, porque ajuda bastante a desenvolver um pouquinho mais, né, a pensar como é que você pode aplicar isso. Tem aquele ditado, né, nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. E cara, a gente falou sobre o hospital, e o hospital ele tem essa característica um pouco mais conservadora, aversa a risco. E quando a gente olha para a inovação, a gente tem vários estágios, né, que a empresa pode estar. Há espaço para novos modelos de negócios ou para outras inovações talvez mais fora do core assim, da empresa, ou talvez até com um adjacente, né? Porque às vezes acho que deve ter tanta aversão a risco que às vezes nem uma coisa muito próxima ali ao core às vezes tenta. Mas há espaço para isso, cara? Cara, há espaço. Eu acho que assim, o hospital, a área de saúde, ela é historicamente conservadora, mas isso tem mudado muito. Acho que a questão da pandemia forçou uma série de mudanças, de tirar todo mundo da zona de conforto que nunca houve antes. E o que isso permaneceu na visão das lideranças dos executivos de, cara, a gente precisa se preparar e conseguir pensar formas diferentes, outros negócios, outros serviços, outros modelos. Então, isso é algo que a gente discute bastante lá e já discutia também no nosso Camargo, de como é que a gente consegue ampliar, não só num sentido de expansão mercadológica, mas ofertar coisas diferentes para os públicos, ou formas diferentes de eu oferecer saúde. Então, eu estava comentando, né, o negócio esse acompanhamento remoto, monitoramento remoto de saúde, é um modelo de cuidado diferente do que é o modelo de hospital. O hospital o cara entra, vai fazer a cirurgia, vai fazer alguma coisa específica, fica internado um tempo para se recuperar, tem alta e vai para casa. Entende que a experiência antes do hospital e a experiência pós-hospital são serviços e negócios e oportunidades diferentes que, eventualmente, o hospital ele vai deixar de ser só o ponto de tratamento agudo, onde o cara vai fazer cirurgia. Sim, mas ele vai ser o centro de um hub de serviços, de um hub de cuidado. Então o cara vai começar a se relacionar com o hospital para fazer, né, outras consultas, outros exames, né, exame diagnóstico de genômica, o exame de DNA, para ver se o cara tem uma tendência a esse tipo de problema. Então o cara vai começar a se cuidar e consumir serviços diferentes do que o cirúrgico do hospital. Sim. De outras medicações, outros acompanhamentos, outras reabilitação, fortalecimento, e o cara vai ser acompanhado e monitorado pelo hospital, enfim, aonde ele quiser, ad eterno. Às vezes, então ele vai ter meio que um serviço de saúde acompanhando a jornada individual da saúde dele, e não é só, tô com dor, vou procurar médico. Então, claro que isso conversa com uma mudança de mentalidade das pessoas, de como que elas veem o próprio cuidado com a saúde, né? Assim, acho que a gente vem de um histórico onde as pessoas só vão no médico quando tá com problema. Sim. Tô com dor, tô desmaiando, mas eu vejo cada vez mais a nossa geração e gerações mais novas vendo a saúde de outra forma, de gostando de um estilo de vida saudável, de gostando de se preocupar
seja com saúde, seja com estética, mas isso vai aproximando com saúde e bem-estar e saúde de modo geral. Então a relação que as pessoas, talvez de gerações anteriores, as novas gerações vão ter com a saúde, ela vai mudar também. Isso exige essa adaptação da empresa em relação à forma como ela trata essa relação dela com o cliente. E acho que, assim, esse é até um dos pontos que no curso, não quero ficar puxando sardinha pro curso, mas assim, mas até que um dos pontos no curso é que justamente tem alguns fatores que influenciam e que podem causar uma disrupção. Então, a partir do momento em que, por exemplo, uma empresa como um hospital está desconectado com relação ao que o paciente procura e a forma como ele lida com a saúde de maneira geral, automaticamente abre espaço para que outros players assumam essa posição. E aí ele faz com que, às vezes, o hospital que ele tinha, que estava muito bom há alguns anos, pode ser que não vá tão bem das pernas, porque as pessoas param de ir lá, né? Não necessariamente o hospital vai ter que ir, né? Sempre vai ter público, né? Acho que isso não tem tanto problema. Mas a capacidade de explorar esse mercado e de gerar valor para o paciente, e captar valor também, né? Acho que aumenta consideravelmente, né? E aí, você trouxe um ponto, cara, extraordinário, que era um dos pontos que eu queria também abordar aqui, que é justamente essa mudança da relação que a gente tem com a saúde de maneira geral, né? E a gente vê hoje um foco da saúde, uma vertente crescendo, né? E até trouxe o livro aqui do Peter Attia falando sobre isso, que é você focar em promover a saúde e não cuidar da doença. Então fala muito sobre diagnóstico precoce, fala muito sobre bons hábitos, fala muito sobre exercício e etc. Então a nossa vida é muito mais do que só o remédio que a gente toma. Se a gente se exercita, se a gente tem hábitos saudáveis e etc., isso influencia significativamente no nosso health span, né? Na verdade, não é nem é o tempo que você tá lá decaindo, né? Porque chega numa determinada, né, idade que, de repente, você para de ter aquela capacidade de se exercitar, de pegar o seu neto, por exemplo, e levantar ele e tudo mais. Então, como você faz com que você expanda esse tempo para que você aproveite o máximo. Você vai morrer um dia, não tem jeito, isso daí ninguém escapa, mas é como você vive uma vida mais saudável e mais ativa até os seus últimos dias, né? Então, como que a saúde está promovendo isso? E também, assim, qual que é o papel da inovação nisso, né? Porque eu acho que a inovação pode ser justamente um catalisador para que isso seja uma realidade nas empresas, né? Perfeito, cara. Não, acho que você falou super bem, porque a saúde, de uma maneira geral, né, tem tudo a ver com essa questão de qualidade de vida, de você ter uma vida, né, uma vida alegre, ativa e cheia de energia. Mas o modelo de negócio do setor de saúde, muitas vezes, ele tá amarrado ao modelo de doença, não de saúde. Eu falo, desculpa te cortar, mas é só para trazer um caso para talvez até enriquecer. A gente faz alguns acompanhamentos. Eu tenho um médico muito bom, né, o Dr. Vitor, que provavelmente não está assistindo, mas uma hora vai assistir, porque eu vou mandar para ele. Mas a gente faz alguns exames em casa e tudo mais, fazendo esse acompanhamento. São exames não muito convencionais. O que acontece é que muitas vezes o convênio nem cobre isso, porque ele fala, eu só cubro se tiver uma doença. Então, assim, mas você não descobre se você está doente se você não faz o exame. Então, assim, isso mostra realmente o quanto o modelo de negócio está preso nessa situação de tratar a doença, de ponto que gera esse tipo de atrito, assim, né? Eu acho que... Perfeito. Não sei se enriqueceu essa explicação. Com certeza, você ajudou a trazer gancho aí para alguns pontos, porque é muito nesse sentido, porque historicamente o modelo de custeio de saúde e do modelo de negócio, de um modo geral, ele também é outra pauta que é muito discutida dentro do, assim que eu falo de interoperabilidade, mas esse modelo de saúde baseada em valor, chama. Porque historicamente, o que é pago? A gente paga pelo serviço que é realizado. É a consulta, é o laudo do exame, né, o equipamento e tudo mais. Mas geralmente eles estão sempre ancorados em alguma situação de doença. Situação de dor, ou você teve um acidente, ou é uma coisa, né, que você...
o cara saiu do estado de bem-estar dele, foi para o estado de mal-estar, a gente precisa recuperar ele de volta para o estado de bem-estar. Então o modelo ele normalmente tem um declínio, né? Ainda você nunca vai voltar pro que estava. Exato, né? Ou ele volta idealmente para o mesmo patamar, ou ele volta com algum tipo de limitação, de dificuldade, enfim, dependendo do tipo de problema que ele teve. Então o modelo de negócio ele sempre foi pautado em o cara teve uma situação de ele não estar mais no bem-estar e como é que eu recupero ele. Então é pago, né, em sua maioria ainda, nesse serviço do doença do mal-estar para o bem-estar, mal-estar para o bem-estar. E isso é o que foi construído todo o modelo de negócio de base de saúde. Acho mas que isso até não regulamentação, né? Regulamentação, tudo ele é pautado porque, enfim, é uma prestação de serviço. Então, né, você consumiu algo, vai ser pago por base naquilo. Mas a saúde é mais complexa do que isso, né? Então, esses exames muitas vezes são feitos, sei lá, você está fazendo um exame de intolerância alimentar, né? Para você entender o que você tem alergia, mas o que você tem intolerância, que são coisas diferentes. Ou, o que eu comentei, o exame de teste genético. São coisas que eles não estão pautados do mal-estar para o bem-estar. Ele é uma coisa mais preventiva. É uma coisa mais de predição de problema. Né? Até questões de academia, saúde, alimentação, ela não está necessariamente nessa relação de custeio. Porque tem um player que eu acabei não mencionando, que é muito importante, mas acho que no que você falou, da operadora. A operadora, ela é um player que tem uma influência muito grande no setor de saúde e que é muito diferente de outros setores, né? Porque no fim das contas, a não ser que seja um serviço particular, você vai consumir o serviço, mas quem paga não é você, quem paga é um terceiro. Ela é o grande orquestrador de toda essa dinâmica aí, né? E ele tem uma influência de como é consumido, para onde que você vai, né? O seu plano ele cobre tais hospitais ou tais profissionais ou não. Então tem uma relação de influência entre prestador de serviço, seja clínica, laboratório, hospital, a operadora de saúde e o paciente. Então ele tem essa complexidade de como é que essas forças de influência vão tendo. O paciente acaba sendo o mais fraco do elo, Sim. Querendo ou não, apesar dele ser o dono da própria saúde, todos os dados Sim. de saúde são dele. Então existe sempre essa questão do protagonismo do paciente na sua saúde. Mas ele é o que menos entende da complexidade do universo de saúde, né? Ele só quer a saúde dele. Tem essa questão. Por isso que essa mudança da geração de talvez se empoderar um pouco mais da sua própria saúde, de ser mais preventivo, de cuidar, de comer saudável, de fazer academia, de fazer essas coisas, vai tornar ela um paciente com um perfil diferente de relação. Até o risco diminui consideravelmente, O risco diminui, mas aí, enfim, voltando só pro ponto da saúde baseada em valor, hoje o pagamento ele era sempre baseado, enfim, que serviços que você consumiu para o cara sair da situação de mal-estar para ir para a situação, recuperar ele para a situação de bem-estar. Então fiz 3 consultas com um médico de tal especialidade, mais 2 com anestesista, mais 3 tomografias, lista lá um monte de coisa que foi consumida, a operadora vai lá e pagaria aquela lista de coisas. Mas existe uma relação na saúde que tem uma relação sobre, né, a questão da glosa, que é um termo da área de saúde que tem a ver com esse desequilíbrio de o que o hospital entende que deveria consumir para aquele tipo de tratamento e o quanto que a operadora acha que deveria ter sido consumido, ou quanto pagaria para tratar aquele tipo de coisa. E aí rola toda uma discussão sobre o que deveria ser pago e o que não deveria ser pago. E o modelo de saúde baseado em valor, ele tenta trazer uma lógica diferente. Esse modelo de pagar pelo que consumir é o que chama de fee for service. Então, realizou o serviço, é pago uma taxa em cima de cada coisa, e beleza, como se fosse, né, uma nota fiscal ali do que você comprou no mercado, consumiu. Tem uma lista de item, tem seu valor e pago. Só que isso não necessariamente
remunera ou recompensa eficiência, ou a melhor qualidade, ou melhor desfecho de saúde. Porque vou te pintar um cenário hipotético assim. Imagina que você tem aqui de um lado um médico que é super especialista, que faz um tipo de procedimento perfeito. O cara é o mestre, o super sabichão daquilo ali. E ele consegue fazer, enfim, o tipo de tratamento dele com, enfim, uma cirurgia que o cara vai ficar 2 dias internado e ele tá bem e vai para casa. Beleza? Consulta, procedimento, 2 ficou dias, internado, vai para casa. a conta... Tudo certo, não teve problema nenhum. Ele nunca mais vai precisar voltar porque ele tá bem. Então, evento pontual. Então, o gasto do médico, o gasto do hospital, dos materiais que foram usados, os dias de internação, foi embora. Aí, em teoria, você pega um outro médico, que talvez não seja tão experiente, e vai fazer o mesmo procedimento. Mesmo paciente. Ele vai fazer a cirurgia ali e, putz, demorou mais tempo, foi mais caro a cirurgia porque gastou mais anestesia, mais tempo de centro cirúrgico, mais tempo de não sei o que lá. O paciente, enfim, não ficou tão bem depois da cirurgia, precisou ficar 4 dias internado pós-cirúrgico, 1 semana pós-cirúrgico. E aí depois de 1 semana ele foi para casa. Aí volta. Aí depois de 15 dias, puta, tô ainda ruim, tô com dor, volta pro médico. Quanto que custa? Tem Aí que o barato fazer... sai caro. É exatamente isso, cara. Assim, em teoria, o cara que teve mais complicação, entre aspas, gerou mais dinheiro para todo mundo envolvido na cadeia. Mas não foi a melhor medicina, não foi o melhor tipo de cuidado. E o cara que fez de uma maneira mais eficiente, entre aspas, foi remunerado menor. Sim. Porque ele consumiu menos coisa. Sim. Então, entende que não necessariamente o modelo de fee for service, o pagamento por consumo, ele remunera a melhor... Incentiva o mercado a exatamente. Fazer então, um trabalho esse mais... é uma situação no cenário de saúde que é complexo. E Demais. como é que é a melhor forma de você medir valor em saúde? Medir o desfecho. Como que você mede isso? Por quanto tempo pós-cirúrgico você vai acompanhar e medir o quê? Então, é uma equação muito complicada. E não é à toa que existe essa discussão há décadas. Sim. E ainda não se resolveu. Mas existem diferentes formatos sendo discutidos. Tem o modelo de empacotar, que tem sido discutido, bundles, que é um outro formato, mas, por exemplo, o pacote então, para cada cirurgia, eu vou pagar, operadora, vou pagar X itens para resolver, para fazer esse tipo de cirurgia aqui, exemplo, né, que eu dei agora. Se você consumir mais do que eu paguei, é um problema de eficiência seu, do hospital, do médico, enfim. E quem vai arcar com as despesas adicionais é vocês. A gente combinou aqui que a gente vai consumir isso aqui. A gente criou um pacotinho de consumo. Então, é um outro modelo que tenta equilibrar. Então, o cara que conseguiu ser mais eficiente, consumiu menos do que está aqui, entre aspas, sobrou mais dinheiro, né? O custo dele foi menor, porque ele gastou menos. Então, ele teve uma margem melhor ali, porque ele foi mais eficiente. Então, esse é um outro modelo, mas não necessariamente ainda é o melhor. Então, é complexo, Mas não vai ser fácil encontrar essa... E, cara, se eu te falar que eu devo ter ainda mais uma porrada de pergunta aqui. Infelizmente, não vai dar pra gente passar tudo, mas... Porque eu ainda quero passar por algumas questões... Algumas perguntinhas que eu gosto de fazer aqui no final. E a primeira delas é assim, quais são suas outras paixões? Além do seu trabalho, o que o Vitor gosta? Cara, legal, boa. Não, né, tirando um pouco do que eu boto no LinkedIn, né, um pouco vida pessoal. Cara, eu sou um cara muito curioso, acho que por natureza e por tudo, então eu gosto de estar lendo coisa, de buscar informação, às vezes coisas aleatórias. Às vezes eu tô navegando na internet, me vejo ficando curioso por um tema que alguém falou,
e eu gosto de pesquisar, então eu consumo muito, né, leitura, artigo, coisa da internet. Eu sou um cara, por trabalhar na saúde, não sei se for por isso ou não, mas eu gosto de ser um cara com estilo de vida saudável, gosto de comer muito, mas eu gosto também de ser equilibrado, eu gosto de, quando eu saio, né, comer tudo que eu gosto, mas eu gosto de manter uma vida equilibrada, de comer saudável. Acho que eu aprendi a gostar disso, né? Antigamente eu nunca imaginava que eu ia gostar de beber água, né? Eu gostava, sabe, de beber refrigerante, Sim. gostava dessas coisas. Mas com o tempo fui desenvolvendo o gosto. Hoje em dia eu só bebo água, assim. Eu não Que bom, bebo porque a mais gente essas só ia coisas. te oferecer água mesmo aí. Tá tranquilo, pô. Mas, cara, eu gosto desse estilo de vida saudável, eu gosto de fazer academia, gosto de fazer alguma atividade. Acho que faz bem pra minha cabeça. Eu acho que quando eu não consigo fazer alguma atividade durante a semana, eu vejo que o meu humor fica diferente, a Sei como é que cabeça é. fica diferente. Então, acabei adquirindo o gosto, né, por esse tipo de coisa. Acho que tem a ver com essa questão da visão da geração. Eu também tenho o meu lado nerd. Eu gosto de, né, série, anime, gosto de jogar videogame, gosto de ter o meu momento ali de introversão, né, de às vezes recarregar um pouco a energia Sim. estando mais quietinho. Eu acho que eu navego um pouco nesse mundo, assim, do saudável, do nerd, mas eu gosto de sair também, gosto de pessoa, gosto de falar. Acho que deu pra perceber que eu gosto de falar também. E porque, querendo ou não, a área de inovação também é uma área que exige uma questão de relacionamento, de conhecer pessoas, de entender as dores delas, entender as motivações. Com Então, certeza. também acaba sendo natural. Eu gosto de sair, gosto de encontrar amigos, de fazer bagunça, mas também gosto de ter o meu momento em paz, de refletir, de pensar em coisas, né, de meditar ali algumas Sim. coisas de vida, de carreira, de tudo. Então, cara, eu sou um cara mais ou menos nessa linha. Em alguma dessas Não, três situações você vai me encontrar boa. fora do trabalho assim também. E, cara, tem algum livro que você recomenda? Cara, tanto livro bom assim. Você fala assim, meu, tem um livro, não precisa ter um tema específico. Um livro que você fala, meu, esse livro aqui eu recomendo. É bom, não vai ser esse... Cara, eu acho que um livro que eu recomendaria para as pessoas lerem é o Sete Passos para a Epifania lá, que é o Sim, do Steve. Acho que ele ajuda a trazer uma estruturação e de ordem no caos ali, que vai ajudar as pessoas que estão muitas vezes, né, nessa angústia de puta, tenho uma ideia, mas não sei como é que eu vou para frente, o que eu faço. Eu acho que ele ajuda a trazer um pouco de ordem nesse sentido, ajuda a trazer clareza de, olha, gasta energia nisso aqui agora, as outras coisas são importantes, mas é um passo deixa a isso passo, para né, cara, depois. praticamente. É passo a passo, é literalmente passo a passo, assim, né? De como te ajudar a estruturar. Porque inovação não é. Eu gosto de pensar que inovação. A gente tem duas formas de enxergar. A inovação tanto é um estágio de um processo, né? Ó, a inovação é quando ela traz valor, ela é lançada no mercado, as pessoas adotam, causa disrupção, causa mudança. Então, isso é inovação. Mas o processo em si, o processo de chegar nesse estágio, ele também é inovação. É o processo de você organizar, validar as informações certas no Idealizar. momento certo, é entender se aquilo que você está fazendo faz sentido para as pessoas que você imaginava inicialmente, e muitas vezes a pessoa que você pensou que era o público-alvo antes não é o público-alvo, é um outro player. Porque, querendo ou não, a gente não sabe tudo de tudo. A gente tem que seguir passo a passo, tem que seguir confirmando hipóteses, confirmando vieses que todo mundo tem. Então, eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas que talvez aí do canal que tenham interesse em conhecer mais, Legal. que estão, né, buscando o seu curso, buscando o seu conteúdo. Eu acho que eu recomendaria esse. Legal. Talvez você já tenha recomendado, já está na Não, sua não tá, lista. cara. Ele tá lá pra possíveis livros pra fazer. Mas eu já vou fazer de todos. Se é bom ou ruim, eu vou fazer. Mas eu tenho tido uma cautela na hora de escolher alguns livros. E porque não dá pra falar tudo, né? E Sim. aí eu acho que tem essa questão de mesclar um pouco. Porque esse é um livro muito bom, mas ele é um livro muito bom
principalmente para quem trabalha especificamente com inovação, né? Para quem gosta disso, de empreendedorismo de maneira geral. E eu vou fazer um vídeo depois dele no canal aí, explicando um pouquinho mais. Mas é um baita livro. Enxuta, sim, mas esse livro é extraordinário. Eu reforço a recomendação porque é realmente um ótimo livro. E, cara, qual que foi a decisão mais importante da sua vida? Caraca. Boa. Essa é... Fazer profunda. Cara, eu acho que a decisão mais importante da minha vida é seguir, é me deixar ser guiado pela curiosidade, sabe? Eu acho que eu gosto de falar da questão da curiosidade, porque eu acho que ele é um elemento natural de todo ser humano, todo mundo teve, talvez quando a gente é criança tem mais do que a gente é adulto, né, às vezes, mas eu acho que ele é a pedra fundamental, a faísca que vai te ajudar a encontrar, muitas vezes, cara, o que você gosta, o que te interessa, qual que é a sua paixão, qual que é o seu propósito. Eu acho que quando você consegue ter se dá a liberdade de ser, deixa a sua mente te levar um pouco nesse sentido, porque muitas vezes a gente fica preso, né, às regrinhas, ao como todo mundo faz, de ter lá, fazer o emprego, ter o salário, de fazer o quê. Mas tem esse elemento da natureza humana da curiosidade, cada um tem curiosidade em um tema, tem gente que tem curiosidade de entender mais sobre música, tem gente que tem curiosidade de entender mais sobre números, que eu acho que pode ajudar você a até encontrar, cara, a sua paixão. O que você gostaria de fazer e quantas vezes a gente não se pega, né? Às vezes está empolgado ali, lendo um negócio, de consumindo algum tipo de informação que você gosta, você vê horas se passaram e... Flow. Você entra literalmente no estado de flow, puta, tudo faz sentido, você está num nível de produtividade bizarro, ali consumindo, entendendo, absorvendo, e que às vezes a gente não necessariamente está trabalhando naquilo que a gente tem interesse, que a gente é curioso, no que a gente gosta. Eu acho que é um pouco disso que eu acho que foi algo que mudou muito a forma como eu, enfim, lido com as minhas coisas da vida. Que aí tem a ver com a questão da proatividade, você trabalhar bastante, às vezes você nem percebe, né? Eu fui me jogando nesse universo de inovação por interesse pessoal, não tinha necessariamente aplicação do que eu fazia lá na Johnson na época, mas eu trilhei, construí, adquiri um conhecimento que eu não usava no meu dia a dia, por pura curiosidade, interesse pessoal. E hoje minha carreira é em cima disso. Então, isso traz portas que às vezes você nem vai imaginar. Eu fui fazendo por curiosidade pura. Então, teoricamente, se você fosse dar uma dica para qualquer profissional jovem, seria: deixe sua curiosidade fluir. Cara, acho que é uma dica que vai, né, nesses momentos de reflexão existencial, eu penso que ela é uma coisa muito importante, porque é um pouco do que eu estava dizendo, assim, às vezes você não sabe o que o futuro te espera, que porta que vai se abrir, mas, né, aquela questão de você trabalhar com o que você gosta, você vai gastar energia em cima daquilo meio que sem perceber. Obviamente vai ter dia de cansaço, de estresse, de tudo mais, mas na grande maioria das vezes vai ser mais agradável do que você estar trabalhando em um emprego que você não aguenta, que você não gosta do que você faz, não gosta das pessoas que estão em volta, não gosta de um monte de coisa, você não vê propósito, não vê que você está contribuindo para o mundo, para nada. Eu acho que você não consegue planejar 100% de tudo na sua vida, você não consegue saber exatamente quais são os passos. Então, conforme você vai explorando algo que você gosta, você vai ter que ir entendendo as oportunidades. Eu acho que tem um cuidado nisso que eu estou falando, no sentido de você também não se iludir, não querer uma carreira, querer fazer algo só porque aquilo é legal, mas não enxergar como que aquilo pode virar um negócio, pode virar uma carreira, como é que aquilo funciona no mundo e na sociedade, né? Porque senão, enfim, e existem muitos casos de pessoas que se apaixonam por algo, mas não sabem ganhar dinheiro com aquilo. Aí a gente pode falar até de conceitos do Ikigai japonês, que ele tenta
amarrar Encontrar várias essa coisas, interseção, né, as entre- interseções de várias coisas. Então, acho que vai um pouco nessa linha, porque existe muita gente hoje que trabalha em coisa que não gosta e que daria Frustrante. tudo para pedir as contas do emprego, mas às vezes não faz. Então, eu acho que indo nessa linha pode dar uma chance de você encontrar algo mais próximo com o seu propósito, mais próximo com o que você acredita, com o que você quer contribuir para o mundo nessa limite de tempo que a gente existe. Sim. Então, acho que siga a sua curiosidade, que as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, né? Eu gosto de pensar que sorte não lembro quem que comentou, que sorte, na verdade, ela é o encontro do preparo com a oportunidade. Se você tem nunca muita está gente que fala, preparado, não sei tem muita exatamente gente que fala, quem... mas o Naval fala no podcast dele lá, ele até comenta um pouco disso e ele cita ali 3 tipos de sorte, né? Acho que eram 3 tipos de sorte. É aquela sorte que realmente é a sorte que você jogou na loteria e Aleatória, acertou, né? aleatória. Tem a sorte que você constrói, enfim, tem vários tipos de sorte, né? Então acho que é focar na sorte, que é aquela que você pode construir, pode chegar nesse objetivo, né? Exato. Para você poder aproveitar a oportunidade, você tem que se preparar. E se você vai se preparar, você vai se preparar com algo que te interessa, com algo que você gosta de ler, ou gosta de entender. Sim. Então, acho que vai um pouco nessa linha. Você vai conseguindo ter mais sorte na vida, porque você vai ser um especialista de conhecimento de alguma coisa que você gosta, e as oportunidades vão surgindo como consequência. Naturalmente, né? Cara, eu esqueci de alguma coisa? Não, acho que de modo geral é isso. Então, para quem gosta aí do universo de inovação em saúde, também fico à disposição. Se quiser. Onde que as pessoas podem te encontrar, cara? LinkedIn, Vitor Akira Sato, no Instagram também, Vitor Akira Sato, @Vitor Akira Sato, você pode achar. Eu tô tranquilo e acostumado de receber mensagem de gente que, né, gostaria de entender, bater um papo, né? Eles já fiz esse trabalho meio de mentoria de pessoas e zero problema quanto a isso. Pessoas que eram ex-alunas do curso já me procuram. Então, eu super aberto para as pessoas que quiserem mandar mensagem, entender, trocar uma ideia. Enfim, acho que vale muito esse conexão aí para todo mundo que tiver interesse. Legal. Cara, mais uma vez, obrigado demais aí por ter vindo. Tudo que a gente conversou aqui, que tiver link, eu vou deixar tudo na descrição. Então, onde você acha ele, sugestão de livro ou curso, enfim, um monte de coisa você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho, vem outros papos aí, outras pessoas também pra gente conversar. E valeu! Valeu, Eric. Brigadão, cara. Sei que tem mais pergunta aí, quem sabe a gente faz Sim, parte 2 outro dia. Parte 2, exato. Boa. Valeu, Vitor. Cara. Obrigado. Tchau, Um abraço.